Trecho inédito da entrevista com o casal que a polícia garante ser autor do assassinato do menino Henri. Roberto Cabrini, um dos maiores repórteres do país, havia guardado esse material. Esse trecho inédito é um trecho extenso, onde ele coloca o casal na parede para tentar descobrir a verdade. Acompanhe comigo essa entrevista, esses trechos inéditos, que, portanto, serão mostrados pela primeira vez na TV. Põe no ar. Como é que eu ia fazer mal ao meu filho, meu próprio filho, meu único filho? E a senhora não encobriria alguém? Nunca! Isso não existe. De 0 a 10, qual a sua nota como mãe? Meu filho era maravilhoso, Cabrini. Aonde eu estava, eu levava ele. Eu não ia em nenhum lugar que ele não pudesse estar. Todos os lugares que eu ia eram lugares propícios que ele pudesse estar. A pergunta que o Brasil faz nesse momento é: estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Não existe assassinato, Cabrini, pelo amor de Deus. Era meu filho, meu único filho. Não existe isso. Não tem essa possibilidade de acontecer. Existe algo que a senhora esteja ocultando? Não, nada. Tudo eu estou falando. Eu fiquei numa delegacia, primeira vez que eu entro numa delegacia, de 2 da tarde às 2 da manhã. O delegado me interrogando por 9 horas. Eu falei tudo, detalhadamente, minuciosamente para ele. Tudo que ele me perguntava, eu respondia a ele. Nada ficou sem pergunta, nada ficou sem resposta. A senhora tem consciência que, dependendo dos resultados das investigações, a senhora pode até ser presa? A senhora sabe disso? Eu sei dos riscos, infelizmente, mas eu não sou culpada. Isso eu posso lhe garantir. A senhora não mentiria? Não mentiria. Não mentiria. A senhora tem a sua consciência totalmente tranquila? Totalmente em paz. E eu só vivo hoje para provar ele. Hoje meu sentido, eu estava sem sentido de vida. Hoje meu sentido de vida é provar e mostrar a minha inocência, porque isso é um absurdo que estão falando. Isso é um absurdo. Porque o meu propósito agora é provar que não fui eu. Imagina, me matar agora. A culpada. Não sou culpada. A senhora fez tudo possível para salvar a vida do seu filho? Tudo possível, tudo. E eu faria muito mais. É isso que a senhora diria ao pai nesse momento? Se o pai perguntar à senhora por que o filho está morto, o que a senhora diria a ele? Eu daria meu sangue das minhas veias para ele, eu daria meus órgãos para ele, eu teria me jogado por ele, eu teria caído por ele, eu teria morrido por ele. Eu teria morrido pelo meu filho está vivo hoje. Uma mãe não mata um filho, uma mãe se mata para ter o filho vivo. Quem ou o que foi o responsável pela morte do seu filho, sinceramente? Cabrini, eu não posso especular o que eu não vi de fato. Eu só sei que eu encontrei meu filho deitado no chão, peguei ele e fiz de tudo para tentar voltar com ele para casa. As pessoas ficam insinuando, porque a cama era baixa. A cama não é baixa. A poltrona é de balanço. Então, assim, a polícia vai investigar. A polícia vai chegar na conclusão. Eu tenho certeza disso. Está dizendo que a gente é culpado, as pessoas apontando o dedo sem conhecer o meu caráter. As pessoas que me conhecem, quem me conhece, sabe que eu jamais faria isso. A professora falava que ela nunca tinha visto uma mãe tão zelosa, tão cuidadosa. O menino nunca teve um arranhão, um roxo, eu ia em festa, todas as festas. Até que ponto a senhora pode ter descontado alguma irritação sua com o seu filho? Nunca. Cabrini, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não existe essa hipótese. A senhora tem consciência do dilema que nós temos nesse caso? Como um acidente doméstico poderia causar ferimentos tão graves? Essa é a pergunta mais importante aqui. A senhora tem consciência disso? Tenho consciência, Cabrini. Não fui eu. Isso é impossível. Eu sempre fui uma mãe maravilhosa para o meu filho. Eu era até em excesso. Eu tinha babá, tinha empregada dentro de casa que todos os dias elas estavam comigo. Elas poderiam ter visto qualquer tipo de ato meu contra ele, poderia falar, elas vão depor. Já até deram entrevista e
Eu sempre acompanhava, podia deixar a babá levar para natação e eu ir para outro lugar, se eu fosse uma mãe relapsa. Podia mandar a babá levar para a escolinha de futebol, mas não, era eu, levava junto. Eu sentava do lado da babá. No dia da morte do seu filho, a senhora estava tomando algum tipo de medicamento? Não. Já tinha tomado algo? Não. Tinha bebido? Não tinha tomado nada. Em casa. A senhora estava desequilibrada emocionalmente? Não, estava bem, estava ótimo. Estava vendo série na televisão, tinha passado o final de semana em casa tranquilo. Seria um domingo tranquilo, pegando meu filho e continuando a vida. A senhora conversou com o pai da criança depois de tudo isso? Não. A senhora ofereceu a ele algum tipo de explicação sobre o que aconteceu? Não. Ele também não me perguntou. Ele não ligou para a senhora? Ele só queria, ele falou, Monique, vou resolver os assuntos da delegacia e do IML e você resolve todos os assuntos do enterro. Então, eu fiquei com a parte de pegar meu filho, de arrumar meu filho, de ver jazigo, de ver enterro. Eu fiquei com essa parte. Isso era o que eu tinha que fazer, era a minha missão. Eu acho que foi a pior missão. Ele me conhece, ele sabe que eu não fiz nada. Eu sempre fui uma boa mãe, isso aí é incontestável. Isso é incontestável. Você pode perguntar para qualquer pessoa que convive, qualquer uma que conviveu conosco. Eu fazia de tudo por aquele menino. Eu contratava a professora particular para ir na nossa casa, para dar aula para ele ser alfabetizado. Primeira vez que ele escreveu o nomezinho dele, eu tenho registrado as fotos, tudo. Todo mundo acompanhava minha vida com meu filho. Aonde eu ia, meu filho estava junto. A senhora sente nesse momento que a senhora contou tudo que a senhora podia contar? Sim. Faltou alguma coisa? Não. Algo que a senhora possa ajudar a esclarecer em relação à morte do seu filho? Não, eu falei 9 horas de interrogatório, tudo que o delegado quis perguntar. Tem algum detalhe importante que a senhora não tenha contado nessa entrevista? Não. O senhor acredita que tenha feito tudo que estava ao seu alcance para salvar essa criança? Acredito que sim, Cabrinho. A Monique também? Também. Houve alguma falha da parte de vocês? A gente foi o mais rápido possível para o hospital, acho que era o melhor que a gente podia fazer. Quando é que o senhor teve conhecimento da gravidade dos ferimentos, da gravidade das lesões, doutor Jairinho? Da gravidade das lesões do ferimento? Quando a gente começaram a vazar informação na imprensa que era grave, enfim. Até então eu tive noção que era uma ação contundente, ou seja, uma pancada e que tinha afetado o fígado. Essa era era o que a gente sabia até antes da gente ter conhecimento do laudo, né? A pergunta que todo mundo faz nesse momento: quem ou o que foi o responsável pela morte do menino Henri? Cabrini, para mim foi um acidente. Eu não posso criar hipóteses aqui. O laudo pericial mostra que o menino teve diversas lesões. O exame aponta infiltração hemorrágica em várias regiões da cabeça, além de grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita e contusão pulmonar, principalmente no lado direito. Também foram encontradas no abdômen múltiplas equimoses, que são manchas roxas, normalmente relacionadas a traumas. A conclusão do laudo é que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática provocadas por ação contundente, ou seja, sangramento dentro do corpo e lesão no fígado, causado por um forte impacto. Um acidente doméstico causaria isso, doutor Jairinho? Eu não quero tirar conclusão. Eu não quero poder aqui ser perito para poder dizer e afirmar o que está escrito no laudo. Eu acho que o laudo é técnico, né? Assim, eu tenho que respeitar o profissional que fez. Ele descreveu aí uma lesão do lado direito importante, significativa, né? E que levou à morte, à hemorragia. Assim, ele estava com o abdômen com sangue porque o fígado sangrou. Mas eu considero uma lesão importante do lado direito, né? Tanto que acabou acontecendo o que aconteceu. E o senhor conhece o lugar onde isso aconteceu, supostamente, que é o quarto principal, e o senhor viu também as lesões, a descrição das lesões.
Que tipo de conclusão o senhor chega? Com o seu conhecimento acima do normal, sendo médico? Tipo que são lesões importantes e, ao mesmo tempo, tem aquele cenário lá onde a criança estava, aquele quarto. Olha só, em medicina, a medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu. Eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser restabelecida. Que verdade é essa? A verdade é que eu e Monique tratamos esse menino com o maior carinho do mundo e a gente, para ele, só deu carinho o tempo inteiro. O senhor é, no mínimo, uma testemunha muito importante nesse caso. Que tipo de contribuição o senhor pode dar para o esclarecimento dessa morte? O que for necessário. Eu estou aqui à disposição para poder fazer o que for necessário. Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus, que o assassinato não foi. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Completamente tranquilo. O senhor tem consciência de que, dependendo do resultado das investigações, o senhor, a sua esposa ou os dois podem ser presos? Eu acho impossível isso, Cabrini. Eu acho impossível isso. Eu tenho que acreditar que quem não tem culpa não pode levar a culpa. Eu não posso acreditar nisso. Não posso levar essa verdade comigo. Se o pai da criança perguntar ao senhor o que aconteceu, qual vai ser a sua explicação? Vou falar o que falei para você. Nada diferente? Com o maior carinho possível, que eu acho que, assim, eu tenho 3 filhos. Se a dor que eu estou sentindo é desse tamanho, eu imagino a dor dele. Então, eu respeito o que ele está sentindo. Qual era a sua relação com ele, com o pai da criança? Eu tinha o visto 2 vezes na vida, mas não era ruim. O senhor tinha algum desentendimento com ele? Não, nenhum desentendimento. Algum conflito? Não, zero. Então, voltando aos acontecimentos? Problema nenhum. Como é que o senhor define esse momento da sua vida? Cabrini, é o pior momento da minha vida. A gente não podia estar passando por uma tormenta maior. Nunca imaginei, nos meus piores pesadelos, estar passando por um momento que a gente está passando. Nunca achei que ia passar por isso na minha vida. O senhor cometeu erros nessa tormenta? Claro que não. Eu posso ter cometido erros pela minha vida, mas com certeza, eu tenho certeza que eu não merecia estar passando por esse momento que eu estou passando. A Monique está sendo muito atacada, enfim. Isso me machuca muito. Está machucando muito aqui a nossa família. Que tipo de ataque tem machucado mais? No momento que nós esperávamos viver o luto, né, de passar por isso, vem uma avalanche em cima da gente de questionamentos, enfim, acerca disso que eu acho legítimo acontecer, mas tem machucado muita gente. Até que ponto o senhor considera essa desconfiança legítima? Eu acho completamente absurdo. Eu acho que ninguém pode imaginar que isso pode acontecer no seio de uma família. É unanimidade. Todas as pessoas que me conhecem, sabem da minha índole. Assim, eu tenho 3 filhos de idades diferentes. E a gente, agora, esse nosso 4º filho, que é um menino doce, carinhoso, Monique é uma mãe muito zelosa. Qual era a sua relação com o Henri? Excelente. É boa. A relação com ele é a melhor possível. É uma criança de 4 anos de idade. Em algum momento o senhor chegou a se irritar com ele? Algo assim? Não tem como, Cabrini. A Monique costumava se irritar com a criança? Quem é capaz de fazer isso? Ou não? Eu nunca vi. Eu vi ela cometendo excessos de carinho. Levava o menino no colo. Ele falava, mãe, eu quero colo, ela leva no colo para lá e para cá, sempre com gesto de carinho. O que o senhor está pensando nesse momento, desde que o senhor está emocionado? Que eu queria que ele tivesse voltado com a gente, não queria estar passando por isso que a gente está passando agora. O trajeto foi rápido. Queria estar podendo viver uma vida normal. Só isso. E o senhor é médico? Eu sou médico. Qual a sua especialidade? Eu me formei como clínico em 2004 e tive o meu primeiro mandato em janeiro de 2005. O senhor chegou a exercer a profissão? Não exercia a profissão. Me formei, mas fui candidato a vereador e ganhei a eleição. Mas o senhor conhece os primeiros cuidados Conheço. Que uma pessoa que esteja passando mal tem que receber?
O Cabrini, eu vou lhe ser sincero, minha última massagem cardíaca foi no 10º período da faculdade. Então eu vi que ele estava se sentindo mal, percebia que ele não estava bem, vi que era algo que estava que a gente não ia controlar ali na hora. Isso foi uma avaliação médica? Isso foi uma avaliação minha. Uma avaliação a sua minha. formação? O meu sentimento foi que naquela hora a gente deveria socorrer ele num ambiente mais apropriado, mais eficaz. Ao examinar a criança, o senhor observou ferimentos graves, eu não examinei lesões? a criança, eu botei a mão na extremidade dele. Ele estava gelado, olhei ele respirando mal e resolvi levar ao hospital. Por que não examinar a criança ali? Porque eu achei que ele estava passando mal e seria mais eficaz. E não queria perder tempo para poder ter a oportunidade de levá-lo ao médico. Naquele momento, o senhor chegou a pensar em um suposto acidente doméstico? Não, de maneira nenhuma. O que o senhor pensou naquele instante? Que ele tinha broncoaspirado alguma coisa e estava passando mal, estava com falta de ar. E eu estava meio tonto, peguei uma manta no outro quarto, botei a roupa rápido, me enrolei nele, descemos muito rapidamente o elevador, entramos no carro e fomos correndo para o hospital. Do momento em que vocês encontraram a criança no quarto até o momento que vocês deixam o apartamento para buscar socorro, para ir até o carro, quanto tempo passou? Quantos minutos? Do que eu vejo... No momento que o senhor entra no quarto, no momento que vocês deixam o apartamento em direção ao hospital, quantos minutos? Muito rápido, 5 minutos. Muito rápido. A gente... como eu senti que estava broncoaspirando e ela ficou nervosa, ela pedindo socorro para mim também. Me ajuda. E, enfim, eu achei mais eficaz eu levar no hospital, que eu sei que está perto, do que, na verdade, se tivesse ele broncoaspirado ali, resolver de alguma outra forma. Como é que o senhor vê a vida de vocês daqui para frente? Eu espero que isso passe. Espero que seja tudo esclarecido para a gente tocar a nossa vida da melhor maneira possível, reatar a nossa vida, ir para frente, conviver com essa saudade, né? Para aqueles que falam na hipótese do assassinato, o que o senhor queria dizer? Eles não conhecem a gente, não conhecem a verdade, não conhecem a dinâmica do fato, não sabem o nosso dia a dia, não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa família, não conhecem as pessoas que cercam a gente. É pré-julgamento. O senhor confia na investigação da polícia? Confio. Ao senhor ver, um bom trabalho está sendo feito? Eu tenho certeza diante de Deus que a justiça vai ser feita. Não é possível, não posso acreditar em outra coisa. Eu confio no trabalho da polícia, confio sim.